Muito boa noite! Essa é mais uma live aqui no meu perfil e eu espero que você que esteja assistindo goste bastante. Débora entrando aí, muito obrigada pela audiência. Vamos pegar nossas aguinhas, a minha tá garantida aqui, peguem a de vocês. Boa noite, maravilhosa é tu! Obrigada pela audiência, deixa eu me organizar aqui. Tá tudo certo, luz, tudo organizado, aguardando as pessoas entrarem. Deixa eu tentar baixar uma coisa que eu fiz aqui. Daisy, muito obrigada por estar aqui. A pessoa colocou a mão onde não devia, né? E agora não tá conseguindo tirar. Mas vamos lá, ao vivo é isso. Os comentários vão ficar lá em cima, mas não dá nada. Meninas, vamos começar a nossa live bem curtinha, né? Como sempre eu tenho feito lives mais curtas a pedido dos meus seguidores. Então o assunto de hoje, que eu venho tratando durante toda essa semana, é sobre essa dificuldade que a gente tem de emagrecer, né? É a queixa que eu mais escuto. Depois que a pessoa tomou a decisão de procurar ajuda e de realmente iniciar um processo de emagrecimento, aí começam os poréns, né? Os nossos conhecidos obstáculos, né? Os grandes desafios que a gente vai enfrentar durante esse processo. E um deles é a dificuldade que as pessoas normalmente têm de emagrecer. E hoje eu vou trazer uma visão para vocês, uma clareza, né, de 6 pontos cegos que às vezes a gente não se dá por conta, mas que realmente acabam interferindo nos numerozinhos lá que a gente não vê de jeito nenhum baixando na hora que a gente vai fazer a pesagem na balança. Claro que eu sempre falo que isso não é tão importante assim, essa questão de números, né? A gente tem que sempre olhar para os ganhos de forma geral. Então, se eu não visualizar os ganhos além do peso que eu estou eliminando, dificilmente eu vou conseguir sustentar esse resultado por muito tempo. Porque vai ter aquele dia que eu não vou ter um resultado muito bom na balança, e se aquilo para mim for a única forma de mensuração desse processo, eu acabo desistindo, me desmotivando, né? E isso vai ser um agravante enorme para que a pessoa dê continuidade. E motivação é algo fundamental para que a gente continue, seja o objetivo que for. A gente precisa continuar. Olha, entrou mais pessoas aqui, Tati, Brenda, Natália, obrigada, gurias, por estarem aqui. Então vamos lá, vocês já tiveram, responda aqui pra mim nos comentários, se vocês já tiveram a sensação de estarem fazendo tudo certo e não verem resultados? Comentem aqui comigo. Já aconteceu isso com vocês? Pô, eu faço tudo e eu não consigo ver resultado na balança. Já aconteceu isso com vocês? Na verdade, ontem eu já falei num post que eu fiz aqui no Instagram, né? O tudo, ele é muito relativo, né, gente? Esse tudo, às vezes, não é tão certo. Tudo certo, eu faço tudo certo e não consigo resultado. O tudo, às vezes, não é tão certo porque envolve 2 aspectos fundamentais, que é a restrição. E eu tô sempre frisando aqui dentro, né, do meu perfil que restringir, a gente já entende que isso já existe comprovação científica que quando eu faço uma alimentação restrita, quando eu começo a fazer uma restrição dietética, né, isso pode comprovadamente me levar a uma compulsão. Por quê? Quem é que aguenta passar fome? Quem é que aguenta ficar muito tempo longe daquilo que gosta de comer? Então a gente restringe, não pode, isso não é bom, a gente dicotomiza os alimentos, isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, chega um ponto que a gente explode, né? Para rimar aí, a gente acaba explodindo e o que acontece? Tu acaba desistindo daquele processo. E aí tu entra num processo de compulsão, comendo até aquilo que não deve, né? A Débora comentou, eu na verdade sei bem o que faço de errado e sei que quando faço, o dever de casa dá certo, exatamente, né? É aquele autoconhecimento que a Débora sabe muito bem quando eu falo, né? E a Débora também segue muito, né, esse princípio dentro dos produtos dela, né? Dentro do serviço que ela trabalha e que é super relevante, né? Eu tô sempre falando aqui, autoconhecimento é ouro em pó. Se a gente se conhece, a gente sabe. Aí a gente começa, sabe aquela história do diabinho, né, e o anjinho? A gente começa a ver assim, cara, para de inventar história pra ti mesma. Né? Eu me pego muitas vezes assim, para, isso é balela, para que tu tá querendo inventar desculpa, né? Então a gente se conhecendo tem isso, né? E outro ponto, quando eu falo que o tudo às vezes não é tão certo quanto a gente pensa, é o imediatismo, né? Quando eu quero as resoluções para ontem, gente, quantos anos às vezes a gente leva para conquistar alguma coisa?
Quanto tempo a gente leva para ter uma formação, né? Vocês acham que emagrecimento vai levar todo esse tempo? Talvez não, mas é um processo que exige de nós uma paciência, coisa que muitas vezes a gente não tem. Eu costumo dizer que se é alguma coisa que eu preciso, né? Eu sempre falo em pontos fortes e pontos de melhoria, eu sempre falo. E eu melhorei muito ao longo dos últimos anos, mas eu sou uma pessoa bem impaciente, então eu entendo bem quando vocês falam que vocês querem aquele resultado rápido. Mas a gente tem que entender que vocês construíram hábitos ao longo de uma vida inteira e que provavelmente hoje vocês tenham aí 30, 40 anos construindo hábitos errados. Aí de repente vocês querem que em 3 meses todas as resoluções sejam feitas. Não dá. Então corta esse imediatismo aí da vida de vocês, ok? Bom, se a gente já entendeu que dieta restritiva ou dieta de forma geral não funciona, a gente já começa a partir para o segundo plano desse processo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai fazer as pazes com a comida, tá, gente? O que é isso, Sheila? Como assim? A gente vai entender que restrição, mais uma vez eu vou falar para vocês, excluir aquelas coisas que eu estou habituada a comer, né? Ou que eu gosto muito de comer e achar que eu estou fazendo a coisa certa, desde que isso não me traga sofrimento, ok. Agora, no momento que eu estou sofrendo por abdicar de certos alimentos, isso passa a ser um grande desafio e um possível comprometedor do peso de vocês. Então, a gente precisa começar a levar em consideração que os alimentos, a gente precisa inserir todos os grupos alimentares na nossa vida. E por que não, eventualmente, né? Aqueles alimentos que a gente considera não tão saudável assim, né? Mas que a gente gosta de comer e tá tudo bem. O grande problema é essa constância, é esse exagero, né? E mais do que alimentos, parem de olhar para a comida e achar que pão engorda, e a gente sabe que se exagerar engorda, mas se você exagerar, por exemplo, numa beterraba, vocês vão engordar, né? Então, parem de olhar para os alimentos e pensar que eles são os grandes causadores do excesso de peso de vocês. Não é o alimento que vocês escolheram, mas o comportamento de vocês em relação àqueles alimentos. Que é o comportamento vem associado muitas vezes a descontar as minhas emoções, as minhas frustrações, né, em cima da comida. E aí a coitadinha da comida acaba sendo, né, a culpada de tudo isso que está acontecendo, certo? A Brenda colocou aqui exatamente. Nosso peso não chegou ao estágio que está do dia para a noite. Não será da noite para o dia que o resultado aparece. Exatamente isso, Brenda. Então, gente, outra coisa é a gente aprender a se reconectar com o corpo, né? Entender os motivos por trás desses exageros. Que nem eu falei, é o comportamento, é o porquê desse comportamento, por que eu faço o que eu faço. Quando vocês chegarem nessas respostas, com certeza vocês chegaram ao ápice de tudo isso, né? Ou a raiz de tudo isso, e aí vocês vão conseguir contornar. Então vamos lá, existe uma situação que eu costumo falar, né? A pessoa melhorou a alimentação. Ah, eu tô comendo tudo direitinho, tudo certinho, né? Costuma treinar, tem uma prática de exercício físico regular. Entendam que regular não é uma vez por semana, gente. Não é 2 vezes por semana. Então, lá no mínimo 3 vezes por semana pra gente entender que a pessoa está praticando uma atividade regular, ok? E aí, ela tem paciência com o processo de emagrecimento. Perfeito, juntou tudo, né? E aí vocês me dizem, mas eu não tô vendo o resultado. Então, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração neste caso. Então vamos lá, vou passar para vocês então esses 6 pontos cegos que as pessoas não se dão conta, mas que eles são relevantes para a gente entender como causador desse não resultado, ok? O estresse fisiológico do corpo é importante, né? O que é isso? Gente, provavelmente vocês aqui que estão me assistindo já fizeram inúmeras dietas. E aí quando eu falo de estresse fisiológico do corpo, o coitadinho do corpo, ele tá cansado de dieta. Ele já saturou de fazer dieta. Aí o que acontece? Essas dietas do passado, elas acabaram gerando um aumento da fome. Porque, né, o corpo, ele também tá... O corpo também tá se defendendo. Tudo bem aí o som? O corpo também tá se defendendo, porque na cabeça do corpo, né, o corpo pensa assim, ó, já fez tanta dieta que daqui a pouco ela vai inventar outra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te defender. Então, ele vai te gerar fome para ver se tu come mais, porque tu ficou muito tempo sem comer, né? E ele também vai desacelerar o teu metabolismo para te defender daquelas muitas bobagens que tu já fez no passado, das muitas restrições que foram feitas.
Então, olha que importante isso, né? O corpo se especializa, né, em gastar menos energia e armazenar mais gordura para te defender. Ai, que querido, né, gente? Ele é um querido, esse nosso corpo. Só que não, né? Fala sério. Mas tudo que a gente tem hoje, todos os resultados que a gente tem hoje são frutos das nossas escolhas de ontem, de anteontem e do passado. Então, isso é muito importante de registrar, né? E aí, nesse caso, a sensação que a gente tem que respirar, tomar água e engorda, não é? Porque é o corpo se manifestando, gente, é estresse fisiológico do corpo. Então, vamos começar a revisar esses nossos conceitos em cima de restrição e entender que não adianta fazer nada disso. E se vocês não entenderem que vocês precisam de um caminho tranquilo, né? Um caminho gostoso, um caminho leve. Hoje mesmo em contato com uma paciente, né, que ela me chamou no WhatsApp, a gente estava conversando por áudio, eu disse para ela assim, ó, não queira carregar, não queira que o teu processo de emagrecimento seja pesado, né, assim como os quilos que tu carrega. O processo do teu emagrecimento tem que ser leve. Para ser leve, tu não precisa inventar coisas mirabolantes, coisas difíceis, né? Coisas que te tragam sofrimento. Ele tem que ser um processo gostoso, agradável. Tem que ser bom, né? Assim como o relacionamento tem que ser bom, assim como o teu emprego tem que ser bom. Tem que ser bom para ti. Só porque te traz dinheiro? Só porque paga tuas contas? Né? Será que esse emprego é tão bom assim? Não vamos entrar em mérito nessas questões, né? Outro ponto, né, o segundo aqui, falei do primeiro, então, do estresse fisiológico do corpo. O segundo ponto, gente, importantíssimo, que muita gente peca nesse sentido, né? Pouca quantidade de fibra, vitaminas e minerais, então, através das frutas e vegetais de forma geral, verduras e legumes, né? Fibras, né, que eu já falei, fibras, vegetais e frutas, né? E proteínas. Se vocês não comem esses três grupos, primeiro que as vitaminas e minerais vão nos fornecer, as frutas e verduras vão nos fornecer as vitaminas e minerais que o corpo da gente precisa para manter o metabolismo, a fisiologia regulada. Segundo, proteína e fibra sacia. Se vocês não comem em quantidade adequada para a constituição física de vocês estão pecando nesse sentido, né? E aí, corpo não saciado não funciona direito, não emagrece direito. Então eu vejo muita gente assim, porque, né, eu sou super defensora da low carb, gosto da low carb, mas eu também sou aquela pessoa assim, eu indico a low carb para quem quer fazer low carb. Não quer, não gosta das coisas de comer ovo de manhã, não, pra mim não rola, não que a low carb seja só isso, tá, gente? Que às vezes a gente cria também aquela crença de que a low carb, a gente cria a crença de que a low carb é reduzida, né? Aliás, é excluso o carboidrato, e não é. Low carb, o nome já diz, é pouco carboidrato, ou redução de carboidrato. Aí a pessoa lá começou a fazer, né? fruta tem frutose, a gente sabe que tem, gente, se exagerar na fruta engorda também, né? Então fruta tem carboidrato, tem frutose é um tipo de açúcar, corta tudo. Aí faz uma dieta lá baseada em batata doce e frango. Bom, gente, cadê a vitamina? Cadê o mineral, né? Outra, porque pão, né? De repente pão ou esses produtos integrais, eles são ricos em carboidratos, então eu não vou comer. Tá, e a tua fonte de fibra, que tu também já não tá comendo fruta, já não tá comendo verdura, porque os legumes, de repente, né? Porque legume também tem açúcar, como a beterraba, cenoura, enfim, moranga, né? Aí eu já não tô comendo isso, ainda eu corto, né? Talvez um alimento integral, porque alimento integral é carboidrato e eu não vou comer fibra. Gente, acabou com o organismo de vocês, né? Isso tudo vocês vão entender, né, que se vocês não consomem esse tipo de alimento, vocês vão ter dificuldade, primeiro, para se manter saciado e segundo, para ter um equilíbrio, né? Isso vai gerar, então, um desequilíbrio, tanto alimentar quanto da fisiologia do corpo de vocês. Gerando esse desequilíbrio, o que vai acontecer? A fome sobe. E aí, com mais fome, vocês acham que vocês vão conseguir se controlar? Não vão, né? Então, mais fome provavelmente vão gerar aí um maior consumo, mais peso. O terceiro ponto, né? O terceiro motivo que eu trago hoje aqui para vocês, então, é o exagerar, comer até ficar cheia, tá? E beliscar com frequência. Então, assim, segue tudo lindo, colorido, maravilhoso. Mas a pessoa deleta da mente. Simplesmente esquece que aquele dia deu umas beliscadinhas lá, numas coisinhas. Ou às vezes essa beliscada ela é muito frequente. Ela é todos os dias e a gente não conta. Gente, caloria não é o mais importante, mas conta. É valor calórico. Então a pessoa assim, no meio da manhã comeu, né, uma bolachinha
2 bolachinhas Marias, né? Ah, no meio da tarde dei uma beliscadinha ali em algumas, né, sei lá, meia dúzia de azeitona. Aí no fim da tarde o filho tava comendo pipoquinha, peguei ali, enchi uma mãozinha, uma pipoca. Ah, bem pouquinho, isso não conta. Isso conta! E às vezes a gente não se dá conta que essas pequenas coisinhas junta hoje, amanhã, depois, junta amanhã, tarde e noite, quando vê, esse valor calórico extrapola. E aí a gente vai entender que aquele tudo certo que a gente disse que fazia não é tão certo quanto a gente imaginava. Só que, consciente ou inconscientemente, a gente esquece. A gente deleta essas coisas. Ou para se permitir, e isso muitas vezes é consciente, tá? É a gente querendo, né, se auto-sabotar. Só hoje não tem problema. Mas é importante a gente ter essa visão, sim. É importante a gente ter clareza, porque às vezes a gente fala como sendo tudo adequado e nem tudo tá tão adequado assim. Né? Então, até vocês podem comer, né, uma variedade boa de alimentos, mas vocês estão tão desconectadas, né, com essa percepção do que é saciedade, né? Ou então vocês comem por emoção, acabam descontando o estresse no trabalho, me estressei lá, meu chefe me xingou, alguma coisa assim, né? Não vendi como eu gostaria, enfim. Vocês acabam descontando e vocês vão comer mais do que precisam. Então essa desconexão, né, com a saciedade, com a ideia de fome que vocês têm, de se sentir saciada, fome física e emocional, isso também pode estar gerando uma dificuldade para vocês emagrecer, ok? Não tô conseguindo ler comentário nenhum aqui, tá, gente? Pra mim travou aqui, parou tudo. Mas vamos lá. O quarto ponto, então, as alterações bioquímicas. Aí você, né, tão tudo bonitinho, lá tu tá comendo equilíbrio, quantidade, variedade, tá tudo bonitinho, né? Tá se alimentando bem, comendo fibra, proteína, tudo certinho. Mas vocês nunca mais apareceram no médico, cara. Vocês nunca mais fizeram um exame na vida. Né? Então, se para a pandemia, eu nem vou a médico. Faz 3, 4 anos que eu não faço um exame de sangue. Gente, vocês podem ter uma alteração fisiológica aí, né? Ou hormonal, que é muito mais provável. Ou existem algumas vitaminas que, em deficiência, acabam prejudicando o emagrecimento. Você não sabia disso? Então, bora correr lá, procura um médico e faz alguns exames, porque é importante a gente cuidar do nosso corpo, dessa casca. Eu sempre digo, né, a pior coisa é a gente olhar pro corpo e dizer, odeio meu corpo, né, odeio meu corpo. Vocês têm que gostar, né, eu digo, a Daiane tá aqui, eita, é isso aí, né, Daiane, eu digo assim, ó, às vezes as pessoas dizem, eu não gosto do meu corpo, eu sou insatisfeita com o meu corpo, assim, já te deu conta, esse dia eu falei pra uma paciente mãe, já te deu conta que o teu corpo carregou tua filha? Aí ela disse, aí tu tá mexendo fundo, né, aí dói, né, falando de filha a gente chora. Esse teu corpo já produziu outro ser, como é que tu não gosta dele, cara? O teu corpo te leva todo dia pro trabalho, né? O teu corpo permite que tu te desloque para vários lugares, para momentos de lazer. Então, como que tu vai odiar o teu corpo? Tu pode não gostar tanto quanto tu poderia gostar. Então, por isso, por querer que ele seja melhor, tu corre atrás de alternativas. Agora, tu dizer que tu odeia teu corpo, fala sério, né? Fala sério, gente. Vocês precisam entender que o nosso corpo é a nossa caixa. A gente não é nosso corpo. Claro que a gente não é. Quem é espiritualizado aí sabe, nós temos a nossa alma, que é muito mais importante. Mas é o nosso corpo que nos carrega, então vamos tratar bem dele, né? Vamos cuidar bem dele para envelhecer com saúde. Caraca, eu tenho 20 anos, nem tô pensando em envelhecer. O que tu tá com esse papo furado aí? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, outro ponto, né, fundamental é o quinto, então, motivo é o sedentarismo, gente. O que a gente precisa falar a respeito de sedentarismo, né? Se não se movimenta há muito tempo, o teu corpo ele pode ter se acostumado a queimar poucas calorias. Como assim, Sheila? Tá parada. Quanto tempo tá parada? Levanta a mão aí, ó, bota a mãozinha pra cima aí. Quem não faz exercício desde antes da pandemia, talvez vocês não vão se manifestar aqui, mas, tá? Ou levanta a mão quem tá fazendo atividade física aí com frequência. Parabéns para quem, né, tomou essa decisão de cuidar da musculatura, cuidar do corpo, né? A Ariane, querida, obrigada por estar aqui me assistindo, Ariane, uma paciente maravilhosa, linda, que está tendo um resultado ótimo. Então, o que acontece? O corpo gasta pouca energia, ele se acostumou, tu tá parada, por que ele vai gastar? Tu tá no sofá todo dia, tu não faz atividade física, né? E aí, assim, ó, se a energia, presta atenção, gente, se a energia ela não é gasta, tá?
não há estímulo para ativar o teu metabolismo, porque é um ciclo, Eu preciso gastar energia para ativar o meu metabolismo, entendeu? Conseguiram entender isso? Eu preciso gastar energia. Não é que o metabolismo de vocês está lento, é que vocês não gastam energia, né? Então a gente precisa desse estímulo para ativar o metabolismo, né? Porque senão, se eu não tiver esse estímulo, eu vou gerar um metabolismo lento e como consequência, não vou gastar caloria, eu tenho dificuldade de emagrecer. Vocês conseguiram entender que é um ciclo? Então eu preciso de movimento. Nosso corpo necessita de movimento. Então, se vocês não fazem uma atividade física, esse é um ponto fundamental para não ficar botando a culpa no coitado do meu metabolismo é lento. Outra coisa que eu falo, depende do que vocês consideram atividade física também. Eu sou uma pessoa que eu defendo aquilo que é bom para ti. Eu não gosto de musculação porque é muito chato. E vamos combinar, às vezes é chato mesmo, né? Ainda mais com esses friozinhos, às vezes a gente nem tem vontade de ir pra academia. Eu sou uma que eu falo isso e conto até nos meus stories aí, às vezes tem aquele dia assim, respira e vai, né? Porque não tá afim, tá frio, né? Mas é uma questão assim, ter vontade, força de vontade, que eu sempre falo aqui. Esquece a força de vontade. A força de vontade, se tu te agarrar a tua força de vontade, tu tá ferrado, porque força de vontade é um fio assim, de barbante, assim, um fiozinho de linha. Tu deu uma puxadinha, pá, estourou. Então, não, a minha vontade, a força da minha vontade, quem disse que eu tô com vontade de ir pra academia agora? Entendeu? A força da minha vontade de comer arroz integral, não comer arroz branco. Quem disse que a pessoa tá com vontade de fazer isso? Entendeu? Então, não se agarrem à força de vontade. É determinação, é disciplina, é foco. Mesmo sem vontade, tu faz. Esse é o grande diferencial de quem tem sucesso. E aí, assim, o exercício, eu não gosto de musculação, eu não gosto... Não importa o exercício que tu gosta ou que tu não gosta. Algum seria interessante tu procurar e vai experimentando até encontrar. Mas eu não gosto de nada. Bom, aí é outra questão. Então não gosta de nada, pega aquele que tu mais ou tu menos desgosta. Esse é o termo. O que tu menos desgosta. Qual o tipo de exercício que tu mais te identifica? Talvez dançar. Ok, então tu vai dançar. Quer ativar o teu metabolismo? Não faz uma dancinha 2 pra cá, 2 pra lá. Ativa o metabolismo. Gente, do que eu tô falando aqui, tá? Obviamente, exercício físico para quem está acima do peso precisa ser exercício acompanhado de um profissional. Primeiro, de um médico para avaliar se vocês estão aptos para fazer exercício. E segundo, de um educador físico, que é a pessoa mais indicada para orientar vocês. Eu só estou comentando que às vezes eu vejo a pessoa faz 2 vezes por semana ali de exercício e depois reclama que o metabolismo é lento. É óbvio que tudo tem um início. Vocês não estão fazendo nada, vocês têm que começar devagar. Agora não bota a culpa no metabolismo, espera, dá tempo, paciência. Tempo ao tempo para começar a ver resultado, porque às vezes ele não vai vir em 15 dias mesmo. E aí não queiram se frustrar por causa disso. Tem outras coisas, outros ganhos ali por trás de numerozinhos na balança, certo? Então, isso que eu falei, se a energia não é gasta, o metabolismo fica lento. E o sexto ponto, o sexto e último ponto, então, motivo de vocês não emagrecerem, é uma coisa bem importante. É o padrão que não é teu. O que é isso? É o padrão estético que não é teu. Tu quer uma coisa, tu idealiza, sei lá, vamos chutar aí uns corpão aí, me falem uns corpão bonito aí na televisão, vamos falar. Eu acho muito bonita a Paola de Oliveira, né? Acho que ela tem um corpo lindo, né? A Juliana Paz tem um corpo maravilhoso também, né? Eu acho essas mulheres assim, bem malhadas, o padrão de corpo que eu, Sheila Pereira, acho bonito, mas respeito cada um com o seu biotipo, todo mundo sabe o que é. Mas aí a pessoa tem um padrão assim mais, gostosa, vamos usar esse termo, A pessoa mais tem mais coxa, mais bunda e tal. Aí a pessoa quer ficar esguia igual a Gisele Bündchen. Oi? Aterriza, Então o que a gente precisa entender, Primeiro, pode ser que tu ache que tu tá acima do peso e tu não tá. E o nosso corpo, ele tem um mecanismo muito inteligente, que ele sabe até onde ele pode ir. Ele vai chegar num ponto, para tu passar daquele ponto, tu vai ter que te esforçar muito, muito, muito. Porque o corpo, ele se acostumou a um determinado peso. Daqui a pouco faz 10 anos que tu tem esse peso e hoje, da noite pro dia, tu resolveu baixar. E aí, como é que tu vai convencer ele de que ele precisa baixar?
Tu precisa ir mudando hábitos e dizendo pro corpo ali, né, ativando ele, mostrando através de mudanças alimentares, através de exercício físico, através de um consumo maior de água, através de escolhas melhores, qualidade de alimentação. Tu vai mostrando pro corpo e ele vai entendendo que, opa, essa pessoa realmente ela tá querendo baixar peso, eu vou ajudar. Agora, não é com uma semana fazendo 2 ou 3 coisinhas que tu vai conseguir provar pra ele que tu tem que mudar. Porque ele se acostumou, ele se habituou àquele novo peso. Isso serve tanto para quem está acima do peso, para aquela pessoa que tem um peso normal. Aquela pessoa que está dentro de um padrão dito normal, mas que ela não está satisfeita. Então, o primeiro ponto é esse. Tu acha que acima do peso, pode ser que tu não esteja. O segundo ponto é a gente se comparar, como eu falei antes, com um padrão incompatível com a tua genética. De repente, tu não tem genética para ter esse padrão esguio, né? Assim, gente, como acontece de mulheres bem magrinhas, né? Bem mirradinhas aí de querer ter corpão, né? Bundão, colchão. Demora muito. É um baita desafio para chegar num nível desses. Precisa malhar muito, né? Então, a gente precisa entender e respeitar primeiro o nosso biotipo. Ou então de outra fase da vida. Ai, coisa que eu mais queria, vamos supor, a pessoa tem 40 anos, coisa que eu mais queria era ter meu corpo dos 20. Oi? Oi, acorda, a vida passou, os anos passaram, né? As coisas mudaram. Será que o teu biotipo, né, será que realmente ter esse peso de 20 anos vai ser bom? Não tô dizendo que não, daqui a pouco né? E corre atrás disso. Mas é entender que daqui a pouco tu tá forçando o corpo a ter um peso que não é pra ele. Então, gente, o que é importante? A gente aceitar que o corpo muda. Isso não é fácil, não é mesmo. Essa aceitação de que o corpo muda, a flacidez chega, a ruga aparece, precisa estar com o nosso emocional muito bem estruturado, né? Nosso autoconhecimento lá milhão para aceitar, porque é chato, a gente não quer isso, né? A gente não quer aceitar que os anos passam e que o corpo vai se transformar, né? E que o peso saudável, prestem atenção nisso, o peso saudável, ele não é baseado em cálculos. Como assim, Sheila? O IMC lá, IMC entre 20 e 26, considerado saudável. Não, gente. Peso saudável é o que é bom pra mim. É o que é saudável pra mim. Às vezes as pessoas, calcula aí quanto que tu acha que eu tenho que pesar. Eu não acho nada, né? Posso te dizer, de repente, fazer uma análise por cima e dizer que hoje tu tá numa obesidade, grau 1, grau 2. Obviamente, quando a pessoa tá na obesidade, a gente recomenda que ela saia dessa obesidade. Agora tá com sobrepeso, passou um pouquinho de MC, fala sério, eu vou te dizer o que tu tem que pesar, tu tem que saber o que é bom pra ti, né? Então a pessoa tem que se sentir confortável, né? E também, esse peso saudável nem sempre é o peso dos sonhos. O peso que é bom, que traz saúde, que traz conforto, nem sempre é aquele peso que eu sonhava. Aí a pessoa tem lá 60 quilos, sei lá, tá num padrão e quer pesar 50. Será que esse 50, né, realmente é o peso saudável? Ele pode ser o peso dos sonhos, mas talvez ele não seja o peso saudável. Que para tu chegar nele, tu vai perder saúde ao invés de ganhar. Então a gente precisa levar esses pontos em consideração para a gente poder ter resultado com tranquilidade, com leveza. E como é que a gente vai resolver tudo isso, né? Como é que a gente faz para solucionar essas questões? Primeiro, identificar qual desses 6 pontos, para você que chegou agora, né? A live vai ficar gravada, então volta lá, né? Lá do início, uma live curtinha aqui hoje para vocês, já tô quase no fim, né? Para vocês identificar qual é o caso de vocês. Identificou o caso, né? Vocês têm a solução de, né? Um dos casos foi esse que eu falei. Nutrir o corpo com paciência. Nutrir, oferecendo os nutrientes certos para o corpo com paciência até ele sair do modo bela adormecida. Sabe o que é isso, né? Aquele corpo que está só dormindo, que não gasta, que não queima. Então, tira esse corpo, né, do modo bela adormecida. Mas para isso, paciência, certo? Outro ponto, como eu disse, é melhorar a variedade e a qualidade da tua alimentação, né? Então, assim, tem que ser uma alimentação qualificada, com maior número de nutrientes de fontes naturais, né? E bem variado, bem colorida essa alimentação. Outro ponto é trabalhar os exageros e os gatilhos. O que é gatilho, Sheila? É o que me leva a exagerar. O que me faz comer demais? Já pararam para pensar? Quais são os gatilhos? O gatilho, geralmente, quando eu sento no sofá na sala, eu penso em comer, quando eu chego do trabalho. O gatilho é quando me reúno ali no trabalho, na hora da reunião, me dá vontade de comer.
Ah, o gatilho é quando eu me estresso com meu filho, me dá vontade de comer. Descobre esses gatilhos, anota, tem um planner para anotar. Se não tem um planner, vai lá e busca o meu lá, que tá aqui no Instagram para vender. O planner de emagrecimento, que eu já faço um plim-plim aqui para vocês, né? Procurar um médico e fazer exames, se faz muito tempo que tu não faz, isso é extremamente relevante, né? Se tornar mais ativa, vocês têm que fazer esse corpo mexer. Movimento é vida, gente. E músculo precisa de movimento. Músculo parado atrofia. E aí vocês vão ter mais dificuldade para emagrecer. Ou aceitar que o teu peso que tu tem hoje é o peso saudável. É o peso que tu quer para sempre. Então, pensem sobre esses aspectos, né? E por isso, gente, é tão importante passar por um processo ou um método de emagrecimento bem estruturado. Como modéstia à parte, o método que eu faço, que é o método Slim, né? E aí, para finalizar, lembrando vocês que eu estou aí com as inscrições, tá? Do Desafio Slim abertas, tá? O que é o Desafio Slim? Explicar aqui um pouquinho para vocês o que é o Desafio Slim. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, aproveite esse momento. O Desafio Slim é um desafio de 21 dias, tá? Através de grupo no WhatsApp, então é um desafio em grupo, certo? Oi, Sábata, obrigada por estar aqui. Esse desafio em grupo, vocês têm acesso a uma plataforma de conteúdo, tá? Através da Nutror, e essa plataforma, todo o conteúdo dos 21 dias está armazenado lá. Então hoje até postei aqui nos stories que eu estava organizando, finalizando os últimos preparos, né? Então vocês têm desafios diários, conteúdos de valor diários para assistirem, tá? Vocês têm 7 aulas bônus além dos 21 dias que eu já comentei aqui. Então todo dia tem conteúdo, além desses 21 dias vocês têm mais 7 aulas bônus e nessa edição em especial, como eu nunca fiz antes, vocês vão ter 3 encontros online ao vivo com profissionais capacitadíssimos, né? Alguns até, inclusive, estavam aqui, né? Que vai ser uma biomédica, uma psicóloga e um educador físico, cada dia um deles falando, né? Trazendo para vocês aí orientações e estratégias maravilhosas para ajudar no processo de emagrecimento. Eu nunca fiz isso. Então, além de todo o conteúdo maravilhoso que o Desafio Slim já na sua 18ª edição tem, ainda vocês vão ter acesso a esses 3 encontros online aí pra gente bater um papo super gostoso, interagir, né, e trocar ideias e tirar dúvidas também. E aí eu quero contar pra vocês que as vagas do desafio estão acabando. Então, para quem tiver interesse, eu resolvi fazer uma propostinha aqui bem tentadora, né, para vocês que estão assistindo essa live. Estou fazendo uma promoção de valor somente hoje até as 22 horas para quem me chamar no direct ou no WhatsApp, tá? E aí vocês me chamando, basta dizer que vocês assistiram a live e que vocês querem participar do desafio com o valor promocional que eu estou colocando aqui para vocês hoje. Certo, gente? Então aproveitem, eu não sei quando terá outro desafio, embora tenha seguidamente, eu não sei quando vai ser a próxima turma. Então não fiquem adiando um processo, porque eu sempre vejo as pessoas nessa ideia assim, eu vou adiar, vou deixar o emagrecimento para depois, né? Depois eu faço, depois eu começo. O que acontece? O depois, na visão da maioria das pessoas, é só um adiamento de tempo. Mas vocês têm que entender que adiando isso, chances são de o seu peso piorar, aumentar, e com isso ainda vir os agravantes, né? O emocional abalado, a saúde fragilizada, porque tu fica adiando uma decisão que tu já deveria ter tomado. Então pensem sobre isso e aproveitem essa oportunidade de conhecer o método Slim, que é tudo que eu realizo, né, que eu mostro aqui para vocês dentro do Instagram, porque a minha metodologia ela é composta pelo Desafio Slim, que é o desafio de 21 dias, o Mente Fit, que é um grupo de emagrecimento online de 8 semanas, né, o acompanhamento individual, que é o método Slim propriamente dito, e também tem os outros produtos, né, como os planners que eu vendo, que auxilia vocês também. Então tudo isso vocês encontram aqui nos meus destaques no Instagram para conhecer um pouquinho mais. E se tiver interesse, me chama ali no direct que eu passo para vocês também todo o material. Eu tenho todo esse material organizado para vocês conhecerem um pouquinho da minha metodologia, que nada mais é do que trazer para vocês uma ideia de emagrecimento, mas um emagrecimento sem sofrimento, com leveza, como eu expliquei aqui para quem não tinha entrado. Esse processo tem que ser leve, tem que ser bom, tem que ser agradável. Se ele for pesado, assim como os quilos que vocês carregam, vocês vão desistir no meio do caminho. Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje comigo. Se tiverem dúvida aí, vou deixar um tempinho, por favor, coloquem as dúvidas aqui de vocês.
Eu tenho feito lives mais curtas, tá? A pedido de vocês mesmo, né? Porque às vezes no fim do dia a gente acaba tendo, né, uma correria aí, ajustar casa, janta, família, filho para dar banho, é toda uma organização. Aqui em casa também não é diferente, né? Mas eu estou fixando as minhas lives nas quartas-feiras, ainda não com o horário ajustado. Estou testando horários para ver qual horário que fica mais adequado para vocês que me seguem. Mas a princípio, todas as quartas-feiras teremos live aqui. Então não percam, sempre com conteúdo de valor para trazer aí clareza para o processo de emagrecimento de vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada pela audiência de vocês hoje, né? E fico à disposição de vocês aí, se tiverem alguma dúvida, me chamem no direct. Tem um aviãozinho aqui do lado, direcione essa live para todas as amigas que precisam, né, dar uma ativada e tirar o corpo do modo bela adormecida, como eu falei antes. Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau!